Olá pessoal, vamos revisar os cálculos, tá, da NR4, ok, dos quadros. Vou explicar para vocês direitinho como que faz passo a passo, ok? Vamos lá. De acordo, tá, com a NR4, subitem 4.12, a linha aí, compete aos profissionais integrantes do serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo no mínimo os quesitos descritos, tá, nos modelos de mapas constantes nos quadros, devendo a empresa encaminhar o mapa contendo uma avaliação anual dos mesmos dados à Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, ok? Através do órgão regional que é o Ministério do Trabalho e Emprego. Até quando que eu vou mandar? Tá, o meu prazo. Esses quadros, eles devem ser entregues até o dia 31 de janeiro do ano subsequente ao ano de exercício, ok? Ah, professor, o que é isso? Simples. Se eu estou trabalhando, esse ano estamos em 2014, então vamos falar de 2013. Eu tenho de janeiro de 2013 até dezembro. Então, o legal, o correto, tá? Isso vai de acordo com cada técnico, com cada empresa, ok? Estar fazendo essa compilação de dados mensalmente. Faz uma sua planilhinha, janeiro, fevereiro, março, põe lá no Excel cada abinha, de janeiro até dezembro. Por quê? E faz uma anual. A anual é simplesmente a soma de tudo, ok? Então, eu vou colocar lá a minha anual. Por quê? Até dia 31 de janeiro de 2014, ok? Eu vou mandar para o Ministério do Trabalho. Eu não vou me descabelar, eu não vou me desesperar, porque eu não tenho os dados. Não, eu tenho, porque mensalmente eu já tenho lá os meus dados compilados numa planilha. Tranquilo? Então, para revisar, vai ser entregue até dia 31 do ano subsequente. Ou seja, se eu estou entrando no ano de 2014, eu vou mandar os dados referentes ao ano anterior, que seria 2013, de janeiro até dezembro, ok? Então, bora lá. Mais um detalhe. Os cálculos serão baseados sobre 300 dias úteis de trabalho anual. Por quê? O ano comercial é 365 dias, ok? Mas nós trabalhamos com dias úteis, senão a conta vai sair exorbitante e não vai ter nada a ver. Ok? Não vai entrar no padrão, tá? Então, são 300 dias úteis. Como que eu vou achar esses 300 dias úteis? Ele pode variar de 300 até 309. Então, eu vou jogar lá, vou pesquisar. O ano de 2013 teve quantos dias úteis, tá? E jogo, tá bom? Mais um dado. Eu tenho o quê? O HHT, hora homem trabalhada, ok? Eu vou bater esses dados, tá? Eu vou confirmar esses dados com quem? Conforme o controle de ponto dos funcionários aqui do setor. Sou eu que tenho esse controle? Não. Quem vai ter o controle é o pessoal de recursos humanos. Eles vão passar para nós. Mas como eu falei já para vocês, que o interessante é o técnico de segurança do trabalho saber da onde saem essas horas. Por quê? De mês em mês pode ter uma variação muito grande e você chegar para o pessoal da RH e falar, olha, mês passado meu HHT que vocês informaram para o setor foi tanto e esse mês é tanto. Por quê? Lógico, vai ter horas extras, entre outras coisas, tá? Então, a gente fica de olho aí nessa alteração de dados, ok? Vou começar explicando para vocês como que eu vou calcular esse HHT, que é a hora homem trabalhada, ou também conhecido como horas de exposição ao risco, que é o ER, né? Então, o que acontece? Quem me passa da onde surgiu isso? Tá na norma NB18 da ABNT. Então, se vocês tiverem aí curiosidade, entrem aí, pesquise, tá? NB18 da ABNT, ok? Então, vamos lá. Vou na minha planilhinha aqui. Eu tenho o número de funcionários total, independente de quantos setores eu tenho. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, no escritório, vamos dizer assim, eu tenho o total de 15 funcionários, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui no Excel. 15 funcionários. Já na oficina eu tenho 150 funcionários,
ok? Concordam comigo que o total vai ser 165, tá? Hora mês trabalhado. Aí, vamos começar, tá? Vamos supor que meu pessoal trabalhe 220 horas mês. Se é mês, vamos lá. Vou colocar aqui. 220 horas, um mês tem 30 dias, ok? Se eu pegar 220 e dividir por 30, achei, ok? Isso aqui, ó, é o dia que eu vou trabalhar, ok? Se me passarem, isso aqui eu falei mês, tá, gente? Isso aqui, ó, é mês. E se me passarem os dados de semana? Hora semana. Eles trabalham o quê? 44 horas semana. Quantos dias eles trabalham? São 6 dias, ok? Deixa eu tirar essas vírgulas daqui. Eita. Eu tenho semana, ok? Como que eu vou achar a minha hora? Simples, eu vou pegar aqui 44 dias, ou 44 horas, perdão. Vou dividir por 6. Por que 6? É o tempo que a pessoa trabalha, 6 dias na semana. Por que não 7 se a semana são 7 dias? Porque ele tem um dia de descanso. Eu não cheguei no mesmo valor? Cheguei. Ok? Então vamos lá, 7 ponto. Ok, desculpa, hora, mês aqui, 220, mês de 30 dias, este, tá? Dividido por 30, tem lá. Se eu jogar semanais, são 44 horas, vai dar a mesma coisa, ok? Então, eu tenho o quê? 44, tá? Vamos tirar isso daqui. Aqui eu tenho o quê? Hora, semana, é o que a gente falou. Eu tenho 6 dias na semana, 44, e assim vai me dar o mesmo valor, tá? Isso aqui, ó, não vai interferir muito no nosso cálculo, porque o resultado tem que ser esse aqui. 7.33333, assim vai. Ok? Tá, pra mim achar o meu HHT, como que eu vou fazer isso? Eu já coloquei a fórmula aqui embaixo pra vocês. Ok? Já pra facilitar. Eu vou explicar passo a passo. Se vocês olharem lá na minha planilha, tá vendo aqui? Eu coloco na setinha vermelha e já vai me dar o cálculo, ó, 220 dividido por 7. Aqui, ó, 44 vezes 6. Perdão. 7,33 vezes 6 vai me dar 44 horas, ok? Então, já tá bem explicadinho aqui. Eu vou passar pra vocês, tá? Depois dessa planilha. Então, aqui, no HHT, como que eu vou fazer esse cálculo? Eu não tenho número, eu vou precisar do número de funcionários, o quê? Da hora dia trabalhado. Vou precisar do quê? Se é uma tabela anual, os dias trabalhados, ou seja, aqueles dias úteis trabalhados, tá? Só que tem um detalhe. Os funcionários trabalham o quê? Um período, né? Um ano, 12 meses, para ter um mês de folga, um mês de férias, ok? Então, esse mês de férias é calculado 11 dozeavos. Como que eu vou calcular isso? É uma fraçãozinha, 11 dividido por 12 vai dar 0,916666, assim vai, tá? Se você fizer na calculadora simples esse cálculo, lógico, primeiro você calcula 11 dozeavos, tá? O resultado que der, eu vou jogar no meu cálculo. Em vez de colocar 11 dozeavos, eu vou colocar 0,91666, assim vai, ok? Se eu tiver uma calculadora científica, você vai jogar os dados direto. Seria 165 vezes 7,333 vezes 300 vezes 11, e vou achar uma teclinha chamada ABC, ou seja, AB barra C, tá? Então, eu coloco lá 11, AB barra C,
12, ok? E dou Enter ou igual, vai aparecer para mim lá o meu HHT. Se eu estiver fazendo, né, numa planilha, eu jogo normal, quer ver? Vamos jogar aqui igual, 165 vezes 7.123 vezes 300 vezes 11 12avos. Achei o meu HHT, ok? Então eu vou repetir para vocês. Da onde eu tirei hora homem trabalhado? Vou pegar o total de funcionários entre os setores, que me deu o total aqui de 165. Vou multiplicar por quem? Hora dia trabalhado. 7.333, ok? Vezes quem? Dias úteis trabalhados, que no caso aqui deste ano é 300. Vou multiplicar pela folga deles anual, um mês, tá? De férias. 11 12avos, ok? Vou chegar a esse valor. Vamos demonstrar aqui como que seria o outro cálculo se eu não tivesse, se eu não estou fazendo no Excel ou não tenho uma calculadora científica. 165 vezes 7.1333 vezes 300 vezes 0.91666. Não deu uma diferença? Deu uma diferença. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Deu pouca diferença, tá? Eu cheguei ao meu valor aqui, ó, 332.73245. Tá vendo? Vamos tentar. Vai manter, né? Então, nós temos que tomar cuidado com esses cálculos aqui. Se eu jogar 92, ultrapassou, ok? Por isso que eu falo para vocês, nós temos que ter ciência de como fazer esses cálculos, porque já pensou se o RH me manda esse valor aqui, certo? Eles colocaram mais alguma coisa aqui. Olha lá a diferença que me deu, tá? Se eu sei que este é o cálculo correto e me aparece esse aqui, eu tenho o quê? Subsídio, eu tenho informação, tenho ciência, ok? Que tem alguma coisa de errado nesse cálculo, tá? Então, gente, tomem cuidado com esses cálculos aí feitos em calculadora de celular, que na prova não tem condições de usar um celular, tá? Tranquilo? Bateu aqui. Tudo bem que na prova vocês vão demonstrar para mim como que é feito este cálculo. Porque às vezes pode dar uma variada, igual o cálculo de baixo deu. Mas se eu tô vendo que vocês estão fazendo o cálculo corretamente e deu pouca diferença, vai por causa de casas decimais, é claro que a gente considera. Porque eu sei de onde vocês tiraram. Agora é só colocar o valor, eu vou entender que vocês olharam pro lado, ok? E não é legal. Então, vamos lá. Temos aqui, achamos o nosso HHT. Tranquilo? Então, vamos fazer a descrição aqui da nossa galera. Eu tenho no escritório, tá? 15 funcionários. E vamos escrever aqui os acidentes. Quantidade de acidentes, dias perdidos, seria dias com afastamento, tá? O tempo aí que o pessoal ficou afastado, ou seja, aconteceu um prensamento de mão. O funcionário é encaminhado para o setor de medicina ocupacional, lá, a parte de pronto-socorro, pronto atendimento, seja, tá? E o médico falou, ó, você vai ficar afastado 15 dias. Vai entrar aqui, ó, dias perdidos. Por quê? Ele perdeu o período. Tudo bem que a empresa tem que pagar? Tem, mas ele não estava trabalhando. Eu perdi uma mão de obra, tá? Sem afastamento. Um exemplo fácil. Tá bem quente, um funcionário lá decide antecipar alguns trabalhos e não almoça. Só tomou café da manhã. 3 horas da tarde ele começa a passar mal. A pressão dele caiu. Lógico, nós vamos socorrer esse funcionário, ok? Leva ele lá no atendimento da saúde ocupacional, tá? O que vai acontecer com ele? O médico vai medicá-lo, vai verificar como que ele está e vai falar, ó,
ele já foi medicado, ele pode voltar a trabalhar. Só foi um mal súbito ou pressão baixa, algo assim, mas ele já foi medicado, ele pode voltar a trabalhar. Quem vai definir somos nós técnicos? Não. É um médico do trabalho. Nem esquenta a cabeça com isso. Porém, se o médico do trabalho falar que está afastado por 15 dias, ele vai dar um encaminhamento de afastamento, ok? Então, bora lá. Ocupacional, é doença ocupacional. Como que eu vou entender essa doença ocupacional? Eu tenho na oficina lá o pessoal mexe com pintura de automóveis, ok? Entende-se que tinta é produto químico. Okay? E o pessoal lá, o técnico vai fazer uma inspeção e eles estão utilizando o EPI. O técnico vira as costas, às vezes eles tiram o EPI. Isso é normal acontecer? É. Okay? Errado da parte do funcionário? É. E é difícil de controlar? Não. Tá? Nós temos bastante ferramentas aí para controlar. Mas pode acontecer de algum funcionário, né, dar aquela gambiarra? Sim, existe, principalmente quando tem turno, né? E às vezes na empresa, o técnico de segurança do trabalho, o SESMIT, é horário administrativo, né? Então, assim, não tem como haver um controle à noite, horário de turno, ok? Então, pode acontecer esse fator da pessoa estar utilizando lá o jato para pintar, ok? E não está utilizando a máscara corretamente. Está com a máscara ou às vezes ela está incorretamente, tá? E a pessoa está inalando aquele produto químico. Pode vir a gerar alguma doença ocupacional? Sim. Então, se está gerando uma doença ocupacional, vai entrar nesse quadradinho aí ocupacional. Exemplo também, uma doença ocupacional causada por poeiras, né? Vai afetar o que? O sistema respiratório da pessoa. Vai entrar no ocupacional? Vai. E o que eu faço com esse funcionário? Nós podemos transferir ele de setor. Sim, podemos transferir, ok? Vamos desligar a funcionária porque ele adquiriu uma doença ocupacional? Claro que não. Não é porque a pessoa adquiriu uma doença ocupacional que eu vou sair demitindo Deus e o mundo. E uma que isso dá processo, né? Questão de leis aí, a legislação não permite que isso aconteça, porque a pessoa adquiriu uma doença lá. Aí lembra, eu expliquei pro pessoal a questão do nexo causal, tá? Que isso, vamos mais pra frente, tá? Então, beleza. Vamos lá. Eu tenho, então, no meu escritório 15 funcionários. Quantidade de acidentes. Eu tenho 3 acidentes sem afastamento. Vou colocar zerinho aqui? Não. Vou colocar 3, ok? Bom, eu tenho um funcionário que se acidentou e ficou 13 dias em casa. Ou seja, dias perdidos, dias de atestado. Mais um funcionário com 17 dias de atestado. Ok? Eu tenho aqui bonitinho. Aqui eu vou ter 5 e 30, tá? Eu vou usar esses dados mais tarde. Tranquilo? Aqui eu já joguei o HHT anual, referente a 365 dias, ok? Só que eu não quero esse dado aqui. Vamos calcular o HHT referente a 15 dias? É tranquilinho. Vamos lá fazer aquele cálculo bonito. Lembra que para fazer o HHT anual, eu usei o total de funcionários geral da empresa. Aqui eu vou fazer pelo setor. Então, como que eu faço? Vou pegar 15 vezes quem? 7,333, ok? Vezes 300, que são os dias úteis, vezes 11/12. Já tenho o meu HHT referente ao escritório, ok? Referente ao escritório, tá? Então, por quê? Esses dados aqui eu vou usar em outros quadros, tá? Da NR. Vamos para a oficina. Na oficina eu tenho 150 funcionários, ok? Sendo que eu tenho 7 funcionários sem afastamentos, ok? 7 funcionários aqui sem afastamento. Eu tenho um funcionário que se afastou por 10 dias. Tenho mais um funcionário que se afastou por 18 dias. Mais um funcionário com 44 dias. Eita, setor que tá me dando dor de cabeça. Mais um funcionário com 60 dias. Ok. E detalhe, eu tenho um caso aqui de doença ocupacional. Então, eu vou colocar um acidente
E aqui, ó, ocupacional. Teve algum fatal? Graças a Deus, não. Detalhe, gente. Isso aqui não vai entrar no meu cálculo, tá? Porque é uma outra tabela, é um outro quadro. Então, nesses quadros aqui que eu vou utilizar, não vai entrar. Por que isso? Aqui vai dar 11 acidentes. Não, professora, dá 12 porque tem doença ocupacional. Não, doença ocupacional não vai entrar. Ok? Não vai entrar. E aqui eu tenho 132. Tá? Fiz isso aqui. Bora lá calcular o quê? Horas homem trabalhado referente a esse setor. Temos 150, que é o número de quem? É esse número aqui bonitinho. Total de funcionários do setor, ok? 150 vezes 7,333 vezes 300 vezes 11, 12 avos. Opa! 11, 12 avos. Achei meu HHT referente à oficina. Ok? Então, achamos aqui. Tá? Eu costumo, gente, trabalhar dessa forma aqui. Eu faço essa tabelinha simples, tá? Referente ao mês, tudo bonitinho. E aqui do lado eu vou colocando o total de funcionários que o quê? Se acidentaram, ok? Então, eu tenho aqui. Vamos lá. Eu tenho 5 do escritório, mais 11, né? Da oficina. Eu vou ter o total de 16 acidentes aí, ok? Então, bora lá. Total com afastamento. Quantos que eu tenho? 7 mais... 3 mais 7. Eu vou ter 10. Tranquilo? Perdão, isso aqui é de baixo, sem afastamento. 3 mais 7 igual a 10. Ok. Com afastamento, vou fazer no geral, vou 13, 17, 10, tá? R$162. Tranquilo? Professora, não era mais fácil ter somado aqui 30 mais 132? Sim, mas aqui eu tô mostrando pra vocês de onde que eu tirei o número, ok? Tá bom? Então, seria mais fácil eu pegar esses dois números, os dias perdidos, ok? Então, vamos colocar aqui do ladinho. Certo? Aqui o quê? Sem afastamento. Tá? Esses dados aqui nós vamos utilizar em outras planilhas, ok? Então tá, isso aqui é uma tabelinha simples, ok? Bonitinha, que nós vamos utilizar aqui no quadro 3. Vamos pra lá. Esse aqui eu já deixei tudo preenchidinho aqui, né? Que fácil. Vamos limpar isso aqui. Isso aqui eu vou deixar. Vamos lá. Nós temos aqui o primeiro quadro, tá? Mapa estatístico de segurança do trabalho, de acordo com a NR4, o ano de 2014. Nós estamos fazendo referente a quem? O ano de 2013, ok? Então, vamos lá. Vamos preencher aqui. Número absoluto, tá? O número absoluto são números dos acidentes com e sem afastamento, excluindo os de trajeto, ok? Então, vamos aqui. No escritório eu tenho
quantos? Eu não tenho 5? Ok, 5. E na oficina, 11. Professora, de onde você tirou esse dado? Vamos lá na minha base de cálculo. Lembra? Tenho 5 e tenho 11. Ok? Bora lá. Total de 16. Ok? Eu tenho também, gente, o número absoluto com afastamento, ok? Menores ou igual a 15, né? Se eu falo número absoluto, não é uma variável, é o exato que tá ali na minha planilha. Por isso, o bom de fazer o controle, tá? Vamos lá, no escritório, vamos pegar aqui. No escritório eu tenho um só, que é 13 dias, ok, tá? Na oficina também tem um, que é 10 dias. Por quê? Ele tem que ser igual a 15 ou menor. Como eu tenho um de 13 e um de 10, então vou jogar aqui, ó, 1 e 1, ok? Agora, número absoluto com afastamento superior a 15 dias. É o número de acidentes com afastamento de funcionários maiores de 15 dias de afastamento, ou seja, a partir do 16º dia. Vamos lá? Quantos que eu tenho aqui, ó? Aqui no escritório eu tenho 1, então já vamos lá no escritório. 1. Na oficina eu vou ter quantos? 1, 2, 3, correto? Então vamos lá. 3. No total eu tenho 4, ok? Número absoluto sem afastamento, ou seja, número de acidentes, não é quantidade de funcionários, tá, gente? É número de acidentes, ok? Número de acidentes que o funcionário retorna ao serviço no mesmo dia ou no dia seguinte ao afastamento, ok? Por quê? O acidente sem afastamento é a perda parcial da jornada de trabalho, ok? Para vocês saberem direitinho isso aqui, ó, o número absoluto sem afastamento, uma observação, tá, gente? Acidente sem afastamento é a perda parcial da jornada de trabalho, ok? É parcial, ela não vai computar como se a pessoa ficou 1, 2, 3 dias em casa, ok? Ela é parcial. Então, vamos lá. Eu tenho no escritório, vamos ver, 3, tá? Vamos jogar aqui 3. E na oficina, 7, ok? Pela empresa, né? Ou total no estabelecimento, são 10, ok? Na próxima coluna, eu tenho aqui, ó. Gente, não se preocupem de onde eu tirei esses valores, tal, que essa planilhinha eu vou passar pra vocês. Se vocês colocarem aqui na abinha, vocês vão ver, tá? Olha lá, que bonitinho. Tudo certinho, tá? Então, vamos lá. Esse índice relativo total de empregados é a divisão do número absoluto de acidentes pelo número da média aritmética do ano de empregados. E eu vou multiplicar por 100, tá? Este cálculo ele vai mostrar quantos por cento, tá, dos funcionários daquele setor da empresa sofreram acidentes. Então, esse cálculo, como que vai ficar? Eu pego o número absoluto de acidentes, vou dividir pelo número de empregados daquele setor e vou multiplicar por 100. Então, como que vai ficar meu cálculo aqui? Vamos lá, na base de cálculo aqui. No escritório, eu tenho 15 funcionários, correto? Mas quantos que vieram se acidentar? Não foram 5? Então, a minha base de cálculo vai ser essa daqui, ó. 5 funcionários, que foi a quantidade que se acidentou, ok? Vou dividir pela quantidade de funcionários do setor, que é 15, ok? E esse valor eu vou multiplicar por 100, por quê? Eu tenho que ter a porcentagem. Tcharam! Apareceu, ok? Vamos para a oficina. Tenho 11, que é o número absoluto, ok? De acidentes. Porém, quantas pessoas naquele setor eu tenho? Não tenho 150 funcionários? Então, vamos lá. Vou pegar 11 funcionários que vieram se acidentar. Vou dividir por 150, que é o total de funcionários dentro daquele setor. Vou multiplicar por 100. Me deu 7,33. Ok.
Nesse total de estabelecimento, eu vou somar esses dois aqui. Se eu somar, vai dar erro, tá? Nesse caso, eu não vou somar. Então, tomem cuidado e algumas observações aí, tá? O que eu faço? Eu não tenho total aqui de funcionários no estabelecimento? Tenho, que é 16. Ok. Vou dividir por quem? Pelo total dos dois setores. Eu tenho 15 no escritório e 150 na oficina. Então, eu tenho 165, ok? Multiplico por quem? Por 100. Vai me dar 9,69. Aqui já arredondou, ok? Mas não tem problema, tá? Então, eu tenho aqui bonitinho meu índice relativo total de empregados. Então, recapitulando, como que eu cheguei a esse valor? Eu pego a quantidade de funcionários, ok? O número absoluto de acidentes, que foram 5, ok? E o número de empregados, que é o número de funcionários. Então, peguei lá 5 acidentes dividido por 15 funcionários, ok? Dividir isso, pego o valor e multiplico por 100, que vai me dar porcentagem, ok? Na oficina, eu tenho 11 acidentes. Vou dividir por quem? Pelo total de funcionários daquele setor, que corresponde a 150 funcionários. Vou multiplicar por 100, porque eu preciso da porcentagem. Me deu aí a base de 7,33%. O total do estabelecimento, eu não posso somar os dois, ok? Porque vai dar erro, tá? Se eu somar, dá erro. Então, o que eu faço? Eu pego 16 acidentes, ok, que ocorreu entre os dois setores, vou dividir pelo total de funcionários, 165, e vou multiplicar por 100. Vai me dar a base aí de 9,70, ok? Porcento. Tranquilo? Agora, nós vamos fazer a base de cálculo de dias homens perdidos. Nós já fizemos isso, tá? Porque dias homens perdidos é o total anual das horas efetivamente não trabalhadas pelos empregados acidentados e dividido pela jornada normal diária de trabalho da empresa, tá? A fórmula seria o quê? A quantidade. Então, vamos lá. No escritório, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade, tá, dos acidentados. 13 mais 17, eu não tenho 30? Vocês vão achar que esse cálculo é pegadinha do malandro, tá? Por que eu falo isso? Porque o número multiplicado por ele, dividido por ele, é ele mesmo, é 1, né, gente? Então, eu só vou demonstrar aqui como que é feito o cálculo, tá, gente? Não se assustem. Eu tenho lá 13 mais 17, certo? Vou multiplicar por quem? Aqui não me diz que é o total anual das horas efetivamente não trabalhadas pelos empregados acidentados e dividido pela jornada normal diária de trabalho da empresa. Qual é a jornada normal diária? 7,333. Ok? Só que eu tenho que dividir pelo número de horas da jornada diária de trabalho na empresa, que é 7. Gente, é o número mesmo. Ok? Então, assim, só tomem cuidado se tiver algum dado de diferença, ok? Opa! Da onde que eu tirei esse número aqui, professora? O 30 e 132. Ai, meu Deus! Tá aqui na minha base de cálculo. Olha lá. Dias perdidos, o escritório 30 e dias perdidos aqui, ó, a oficina 132. Ok? Esse aí é o mais simplesinho, tá? E aqui eu tenho o total, 162, ok? Então, bora lá. Só para vocês terem uma noção aqui, a observação desse dias homem perdidos, tá? Dias perdidos é o número de dias que o empregado acidentado fica afastado no mês em que ocorreu o acidente. Nós temos os dias transportados, que é o número de dias que o acidentado fica afastado no mês ou meses subsequentes ao que ocorreu o acidente. Ok? Dias debitados é a redução da capacidade parcial ou total permanente para o trabalho. Vocês podem ver isso, tá? Consta na NR5 CIP, que nós vamos ver mais pra frente, tá?
E também no quadro 1A e da BN 18, tá? NB 18, tá? Agora vamos para a taxa de frequência, ok? Esse bonitinho aqui. A taxa de frequência é o número de acidentes com afastamento vezes 1 milhão e dividido pelo total das horas, tá? Homem trabalhado do ano, ok? Lembra que nós calculamos a cada setor? Então, nós vamos utilizar aquele cálculo, tá? Então, vamos lá. No escritório, vou fazer assim. Vocês vão entender. Aqui no escritório, qual é o número dos acidentes com afastamento? Eu tenho 2 acidentes aqui com afastamento, né? Menor ou igual a 15 e maior a 15. Então, eu tenho 2, ok? Tranquilo. Hora homem trabalhado do escritório. Vamos lá olhar na nossa base? Tá aqui, ó. Esse número bonitinho aqui. Ok? Tá? 30.248,63. Ok? Esse número tem que multiplicar por 1 milhão. Então, vamos embora lá fazer. Vou pegar 2. Ok? 2. Vou dividir por quem? Por esse númerozinho aqui. Ok? Vou dividir. Tá? E vou multiplicar por 1 milhão. Ok? Ah, não vai deixar fazer. Tá bom, eu faço na mão. Vamos lá. Tenho aqui 2 dividido por quem? 30.248,663. Ok? Certo? Vou multiplicar por quem? 1 milhão. Caraca. Vou fazer direto, então? Também não. Não dá isso aqui, não. Não vai dar isso. Então, vamos lá. Eu vou ter a base de cálculo. 2 dividido por 30.248,63 vezes 1 milhão, ok? Esse valor aqui vai me dar 66,11, tá? Já coloquei aqui a descrição pra vocês, da onde que eu tirei esse valor, tá? Pra vocês não se perderem, ok? Embaixo, como que eu vou fazer? É a mesma coisa, porém, eu tenho aqui, ó. Não vou aqui, que senão vai me dar errado. Eu tenho que ir de acordo com o que? A minha linha de cada setor. Então, eu tô falando essa linha aqui, não este resultado, ok? Então, eu tenho aqui 4, que vai ser igual a 4 dividido por 302.486,25 vezes quem? 1 milhão. Ok? Que isso vai me dar 13,22, ok? Vou fazer a mesma coisa aqui. Mas como que eu faço? Eu tenho 2 acidentes aqui, tá? Com afastamento. E mais 4 daqui. São 6, ok? 6. Qual é o total de HHT? Lembra aquele número gigantesco lá que nós fizemos entre os setores? Aqui, ó. 332.734,87 ou 88. Tá vendo aqui? Eu coloquei 87 aqui, 88. Eu posso arredondar? Pode, sem problema nenhum, ok? Então, vamos lá. Esse aqui vai ser 6 dividido por 332.734, vai, 88, multiplicado por 1 milhão. Isso vai me dar 18,03, ok? Tranquilo? Tá. Nós temos aqui óbitos, número de mortes decorrentes de acidentes. Eu não tenho nenhum, então eu vou continuar zerinho, ok? Vamos para o próximo. Tem o índice de avaliação da gravidade, ou seja, a divisão do valor já calculado na coluna de dias homens perdidos, tá? E dividido pelo número de acidentes com afastamento.
Lembra? Aqui, ó, dias homens perdidos. E quantos estão afastados? Aqui eu tenho 2, certo? Então, vamos lá. Eu tenho 30, que vou dividir pela quantidade de quantos afastados? 2, 15. Eu tenho aqui 132, ok? Dias homens perdidos. Vou dividir pela quantidade de acidentes. Aqui eu tenho o quê? 1 mais 3, 4. Beleza? Fechei. Não. Tá vendo que ele tá me dando 27? Sim, é o total de 162 dividido por quem? Por 6. Tá vendo aqui, ó? É a soma esse aqui, tá? Tranquilo? Então, vou recapitular a taxa de frequência e o índice de avaliação da gravidade. Vamos lá. A taxa de frequência, nós temos quem? Como que eu vou fazer o cálculo? Eu vou pegar a soma de afastamentos, ok? Vou dividir pela hora homem trabalhado do setor. Nós calculamos aqui na base de cálculo, que é 30,24863, ok? E vou multiplicar por 1 milhão, vai me dar 66,11, ok? Oficina, eu tive quantos acidentes com afastamento? 4. Vou dividir pelo HHT da oficina, que é 302,48625, ok? E vou multiplicar por 1 milhão, vai me dar a base de 13,22, ok? Tá, o total de estabelecimento é só somar os dois? De forma alguma, não vou somar. Eu vou pegar a soma do estabelecimento de afastamentos, ou seja, 2 mais 4, 6, e vou dividir por quem? Pelo total de HHT, ok? 332,734,88,87, independente, tá? E vou multiplicar por 1 milhão, que vai me dar a base de 18,03, ok? Eu acredito que aqui tá morando muitas dúvidas, muitos pontinhos de interrogação. Por quê? Vamos lá. Eu tenho total de funcionários, ok? 165. Por isso que a gente calculou, nós calculamos aqui escritório, oficina e geral, ok? Que aqui é o total. Nessa taxa de frequência, eu tenho que ver a hora homem trabalhado anual, que seria o total, junto com a quantidade de acidentes, ok? E de acordo com o setor, então eu vou especificar. Então, mais uma vez, vamos lá. Eu tenho 2 acidentes aqui, ó, com afastamento menor que 15 dias, ok? Nos 2 setores aqui, ó, oficina. Tenho um menor que 15 dias e um maior, ok? Eu tenho 2. O HHT que nós calculamos no escritório está aqui, ok? E multiplico por 1 milhão, tá? Vamos lá. Quantos aqui estão com afastamento? Eu não tenho 4, então vou pegar 4 e vou dividir pelo HHT e multiplico por 1 milhão. Tenho 13,22, ok? Tá, ótimo. Até aí tudo bem. Agora, o total do estabelecimento, como que eu faço? Aqui eu não tenho 2 acidentes por afastamento, aqui, ó, 1, 2, certo? Aqui eu tenho 4. Então, o que que eu faço? Vou somar, vai me dar 6. Se eu tô falando que é o total, eu não posso, o que que eu vou fazer? É o total de HHT, ok? 332, ok? Tranquilinho? E temos aqui, multiplico por 1 milhão, vai me dar base aí de 18,03, tá? Tranquilo. Índice de avaliação da gravidade. Eu vou pegar, tá? Dias homens perdidos, este bonitinho aqui, ok? E vou dividir pelo número de acidentes. Se eu tive 2, 30 dividido por 2, 15, ok? Vou fazer isso também para quem? Para a oficina. Eu tive quantos dias homens perdidos? Aqui, ó. 132 dias homens perdidos. Referente a quantos acidentes? 4. Vai me dar uma base de 33. Professora, eu somo
De forma alguma. Nós temos que fazer a base também do total, que é 162 dividido por quem? Pelo total aqui de 6. Ok? Que vai me dar total de 27. Ok? Então, minha tabelinha ficou assim, ó. Desse preenchimento aqui. Ok? O quadro 3 tá pronto. Ok? Fechei o meu quadro 3. Lembra que eu falei pra vocês que nós temos uma doença ocupacional? Ok? Vamos lá na minha base de cálculo. Eu coloquei aqui uma doença ocupacional, tá? Então, quem vai me passar que doença ocupacional é essa? Lógico, o médico vai me passar, tá? Vai falar, ó, ele tá afastado por isso, isso e isso. Pronto, acabou. Ok? Então, vamos lá. Tipo de doenças. Vou colocar pneumoconiose. Opa. Doença pulmonar, ok? Número absoluto de casos. Eu não coloquei aqui que era um. Umzinho. Vamos colocar um aqui. Ok. Setores de atividades, tá? De quem? Dos portadores. O que isso significa? Setor onde houve ocorrência da doença ocupacional. Aonde que foi? Vamos lá ver. Na oficina. Então, vou colocar lá. Oficina. Tá? Aqui, número relativo de casos em porcentagem, tá? Total de empregados. É o número absoluto de casos vezes 100 e dividido pelo número da média aritmética do ano dos empregados. Ah, Jesus! O que é isso? Vamos lá. Eu tive quem? Um funcionário, ok? Não foi um funcionário que eu tive? Vamos lá. Aqui é mais fácil. Eu tenho um funcionário. Mas, qual é o número absoluto? Né? O número absoluto. Então, aqui, o número absoluto, tá? De casos. Qual é o número absoluto? É 1, tá? Só um funcionário obteve, assim, desenvolveu uma doença ocupacional, ok? E no caso, eu tenho que, eu vou multiplicar ou vou dividir, tá? O número absoluto de casos vezes 100 e dividido pelo número da média aritmética do ano dos empregados do setor. Ah, meu Deus! Qual é a minha média aritmética? Aqui, ó. Total de funcionários, ok? 150. Então, como nós vamos fazer isso aqui bonitinho, vamos lá. 1 dividido, que é um caso, ok? Vou dividir pelo total de funcionários do setor, 150. Ok? Tranquilo. E vou multiplicar isso aí, tá? Por 100. Ok? Vamos ter, então... Vamos lá, colocar um igualzinho aqui. 0,67%, tá? Ok? Teve números de óbitos ocasionada pela doença ocupacional? Não, não teve, então 0. Ok? Números de empregados transferidos para outro setor? Se tivesse que ele foi transferido, colocaria 1, mas no caso ele não foi transferido, ok? Então eu continuo com 0, tá? Efetuar o mesmo procedimento no setor ou setores com mais de um caso de doença ocupacional, tá? Você vai preencher no caso de doença ocupacional adquirido pelo exercício da atividade. Você pode colocar aqui, ó, na observação, isso que eu acabei de falar, ok? O importante é caso não exista registro de doença ocupacional, você vai colocar, tá, horizontalmente no quadro o texto não houve registro de ocorrência de caso de doença ocupacional, ok? Tá? Se eu não tenho nenhum, eu vou entregar para o Ministério do Trabalho isso aqui branco? Não, eu vou colocar, tá? Não houve, ok? Não houve registro de ocorrência de caso de doença ocupacional. Tranquilo? Bom, então vamos tirar isso aqui, ó. Tá? Aqui, número de trabalhadores, tá? Número de empregados incapacitados, tá?
causados pela doença ocupacional, ok? Houve? Não, não houve, tá? Ele ficou incapacitado? Não, tá? Então, isso aí seria o número de empregados incapacitados para o trabalho e aposentados por invalidez causada pela doença, ok? Então, nesse caso, se houve, eu vou colocar. Se no caso ele ficou incapacitado, eu vou colocar um aqui, ok? Se não, se ele continua trabalhando, mantenho aqui, ok? Vamos lá. Eu tenho quadro 5 aqui, insalubridade, ok? A insalubridade, quem vai me dar esses dados precisos são os laudos, ok? De insalubridade. Quem vai fazer esses laudos somos nós técnicos. Nós vamos acompanhar o engenheiro de segurança do trabalho, que muitas vezes nós, assim, entramos num consenso dentro do SESMIT, de contratar empresas, especializadas para fazer determinadas medições, porque eles já vão passar para nós um relatório, tá? Um laudo, e o nosso engenheiro vai avaliar e junto com o SESMIT nós vamos ver o que vamos fazer, se é incorporar algum tipo de EPI, equipamento de proteção individual, se é algum equipamento de proteção coletiva, ou é reduzir a carga horária do pessoal, aumentar o descanso, o que nós vamos fazer, tá? Cabe a nós, em contexto, com o SESMIT, definir isso, ok? Tá? Mas sempre com consentimento do engenheiro de segurança do trabalho, que é nossa responsabilidade, ok? Do SESMIT, não só do técnico, ok? Então, vamos lá. Eu tenho o setor, tá? Nós temos o setor, então, como nós vamos colocar? Eu não falei que houve um probleminha lá de doença ocupacional? Então, vamos colocar lá. O local, esse departamento, setor, é o local onde existe um agente insalubre, né? Aonde que é? Oficina. Agentes identificados. Esses agentes identificados são agentes causadores da insalubridade. Nesse caso aqui, foi a poeira. Ok? Intensidade ou concentração é o grau de insalubridade, que é a quantificação da intensidade dessa concentração deste agente identificado. Por isso que eu comentei com vocês, tá? É interessante, sim, nós acompanharmos essas medições, sim, porque nós vamos utilizar determinados equipamentos, tá? De medições, igual existe para ruído, existe para iluminação, para temperatura, umidade, concentração de poeira. Por isso que hoje existem muitas empresas que prestam esse tipo de serviço para fazer as medições, ok? Muitas vezes uma empresa ela tem os medidores que o técnico de segurança utiliza com frequência, que é medidor de ruído, iluminação, ok? Decibelímetro, multímetro e assim, blá blá blá, ok? Uma gama aí de equipamentos. E não vale a pena, financeiramente falando, para uma empresa de pequeno ou médio porte obter esses tipos de equipamentos de grande escala, igual a medição de poeira, tá? Então, o que nós vamos propor para a própria empresa junto com o engenheiro, consentimento do engenheiro também, porque o SESMIT não é sozinho, ele é uma equipe, ok? É um setor unido, tá? Então, nós entramos num consenso junto com o engenheiro de segurança do trabalho e os outros técnicos que vamos contratar, vamos terceirizar essa medição, tá? Porque só alugar o equipamento nós podemos, mas o interessante é ter pessoas qualificados e habilitados para fazer isso, tá? Então, nós vamos fazer umas cotações aí com as empresas e demonstrar para a empresa, ok? Não é difícil, tá? Grandes empresas fazem isso. Exemplo, empresa farmacêutica Medley, ela anualmente ela faz um laudo geral, tá? De grau de insalubridade por causa dos aéreos dispersóides, poeiras, assim, por causa da manipulação de medicamento, ok? Compactação de comprimidos, até mesmo capsulamento, tá? Então, ela contrata uma empresa que vai fazer as medições.
Isso demanda uma medição lá, dependendo do setor, pode demorar até 3, 4 dias, porque são horários, tá? É estipulado horários, é feita uma estatística sobre isso para poder realmente fazer o grau de insalubridade, a intensidade da concentração desse agente, ok? Tá? Para vocês terem uma ideia, o grau de insalubridade, ele tá classificado em mínimo, médio e máximo. Da onde eu vou tirar isso? Simples, eu vou na NR15, que é atividades e operações insalubres, de acordo com a nossa NR da portaria 3.214 de 1978. Lá vai me mostrar a intensidade. Por isso, gente, que é interessante nós acompanharmos, porém, quem vai realizar esse laudo, vai elaborar, nós podemos elaborar em conjunto com o engenheiro de segurança do trabalho, tá? Que ele vai definir melhor que nós, tá? Não tô falando, não tô tirando o nosso mérito, mas há coisas que nós temos que prestar atenção. Então, assim, vamos fazer em conjunto para não pecar, tá? Por quê? Quando tem insalubridade, o funcionário ganha uma porcentagem, tá? No salário. Tá? Direito adquirido. Se o funcionário adquiriu algum direito, não se tira mais. Aí entra processos, entre outras coisas aí, tá? Que vai prejudicar. Então, o laudo tem que ser bem elaborado, tá bom? Então, vamos lá. A intensidade, vamos se dizer que no laudo lá diz grau médio. Então, eu coloco aqui, ó. Médio, ok? Número de trabalhadores expostos. É o número de empregados no setor, ok? Lembra da média aritmética? Então, lá no setor da oficina, só um adquiriu essa doença, porém eu tenho 150, tá? 150 funcionários que estão expostos a essa insalubridade, que é a poeira, ok? Eu vou efetuar o mesmo procedimento no setor com mais de um caso e nos demais setores com casos de doenças ocupacional relacionadas à insalubridade, ok? Se tiver alguma observação, nós vamos colocar aqui nesse quadro, ok? Vamos para o último quadro. Vamos lá. Nós temos aqui acidente sem vítimas, ok? Local, novamente, departamento. Local onde ocorreram os acidentes com e sem afastamento. Vamos colocar aqui, ó. Ok? Número de acidentes, tá? Número de acidentes com e sem afastamento. No escritório, gente, aqui é o total, tá? Não vou separar. No escritório foram 5. Eu tive 3 sem afastamento e 2 com afastamento. Bora lá. Tive 5, certo? Aqui na oficina eu tive 7 sem afastamento e os demais, ok, aqui com afastamento. Então, um total de 11. Coloquei aqui, ok? Vamos lá. Como que eu vou fazer essa parte aqui de perda material avaliada? Perda material avaliada é o custo total da somatória anual em milhares de reais, ou seja, moeda que existia na época, tá? Da perda material dos danos a máquinas, equipamentos, instalações, dos materiais produtivos e não produtivos, inclusive quem vai se enquadrar aí? Os EPIs, EPCs, o uso de materiais e equipamentos de combate a incêndio decorrente dos acidentes com e sem afastamento do trabalho, ok? Isso aí, o pessoal vai passar os dados para nós para saber em reais qual foi a perda, tá? Uma observação, a perda material de cada setor deve ser atualizada monetariamente em 31 de dezembro, tá? Então, no final que eu fechei, eu vou atualizar, ok? E a soma dos setores está sendo colocada no total do estabelecimento. Eu vou excluir as despesas com acidentes. Aqui não entra despesas com acidentes, somente base material, ok? Então, vamos se dizer que no escritório, aqui eu não tive nada. Tive nenhum dano, ok? Nenhum extintor, nada. Então, eu vou colocar o quê? 0. Vamos se dizer que aqui
na oficina, eu tive uma perda aí de R$7, tá? Porque eu já fiz o cálculo aqui, tá? Avaliado bonitinho aqui, R$7. Tranquilo? Beleza. Tem a somatória aqui, beleza. Vamos dizer que aqui me deu uma perda de R$1. Então, lógico, a somatória aqui. 8, tá? Só para vocês terem uma ideia, ok? Acidentes com vítima e acidentes sem vítimas, ok? É a fração ordinária com o número de acidentes sem afastamento sobre o número de acidentes com afastamento. Ai, Jesus, o que é isso? Facinho, gente. Eu tenho lá, vamos na nossa base de cálculo. Aqui eu tive 3 acidentes sem afastamento e 2 com afastamento. Eu só vou colocar isso, ó. 3/2. É uma fração, mas aqui... Então, aqui, como eu falei, eu fiz em uma forma só demonstrativa, tá? Porque se eu colocar 3/2, ele vai me dar um valor aqui no Excel, tá? Então, eu coloquei 3 por 2. Por quê? Bora lá. Eu tenho 3 sem afastamento e 2 com afastamento, ok? Na oficina, eu teria o quê? 7 sem afastamento. 1, 2, 3, 4 com afastamento, ou seja, jogo aqui, tá? O total de estabelecimento é só a soma dos dois, ok? Então, minha planilha já está totalmente preenchida aqui, ok? Se vocês olharem, tá preenchida. O que eu posso fazer? Né? Eu posso colocar aqui, referente a janeiro? Posso. Eu posso pegar aqui, eu vou na opção aqui, mover ou copiar, criar uma cópia, fechei aqui, vai copiar. Então, ó, concorda comigo que todos os dados que tá lá vai vir pra cá. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou alterando, vou colocando janeiro, fevereiro, março, abril, e assim vai. Tá? Então, é uma forma de vocês fazerem controle de vocês. Essa base de cálculo aqui é somente para entendermos da onde saiu os valores, ok? Eu costumo trabalhar desse jeito, dá um pouquinho mais de trabalho para compilar os dados. Para alguns sim, para outros não, isso depende muito de caso para caso, de pessoa para pessoa, ok? Principalmente, pessoal, quando nós estamos falando, tá? De quesito, que nós estamos dentro de um setor, tá? E lidamos com outras pessoas, vamos dizer assim, pode haver uma rotatividade. Hoje é o técnico A que está fazendo isso. Ele começou a fazer de janeiro, fevereiro, março, abril ele sai da empresa, ok? Entra um outro técnico, justamente em abril, para cobrir esse espaço do técnico A. Entra o B. Tranquilo, se ele não souber, se não tiver uma base desses cálculos aqui, não adianta estar descrito, ok? Ele não vai dar continuidade, ele vai ficar perdido, tá? Então, o interessante é sempre assim, pelo menos da forma com que algumas empresas trabalham, às vezes separam os técnicos como alguns experts, né, em área, que só fica em área, não toma conta de documentação. Tem alguns técnicos que preferem ficar na parte de documentação, que é emitir esses quadros, fazer dimensionamento de SESMIT, verificar CIPA, documentos internos, tá? De treinamentos, EPIs e assim vai. Mas o interessante é fazer um rodízio. Um mês eu faço, outro mês outro amigo faz, o outro, e assim vai sucessivamente, para todo mundo ter uma noção, porque se um sair, os outros vão continuar, ok? Essa tabela eu vou mandar para vocês, tá? Podem ver que eu coloquei tudo bonitinho aqui, tudo explicadinho, tá? O HHT, da onde que eu tirei os valores aqui, ó, tá? Bonitinho, tranquilo, tá? Número absoluto. Coloquei aqui o exemplo, número absoluto com afastamento, tá? Menor e maior que 15 dias, tá? Ok? Então, bora lá. Se vocês olharem aqui no quadro 2, gente, super simplesinho. Coloca aqui em cima com o mouse, vocês vão ver aqui essa informação que eu passei, tá? Olha lá. Tudo tranquilo, tá? Vou disponibilizar para vocês hoje.
ok? Aqui, o que acontece? Isso aqui é o exercício da apostila, porém, eu alterei, tá? Então, assim, eu só fiz isso aqui pra vocês terem uma base, porém, a quantidade aqui eu alterei, tá? Pro pessoal fazer o exercício em cima disso aqui, tá? Mas está aí a nossa mais uma videoaula curtinha. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato comigo, me passe uma mensagem ou assim, tá? Que nós vamos solucionar as dúvidas, ok? Até a próxima, gente!